Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro especial aqui no nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais intrigantes e significativas de toda a Bíblia. Uma história que revela a origem de algo que define nossa comunicação até hoje: os diferentes idiomas. Preparem seus corações, pois vamos desvendar os segredos da Torre de Babel. Já imaginaram um mundo onde todos, absolutamente todos, falassem a mesma língua? Onde a comunicação era perfeita, sem barreiras, sem traduções? Parece um paraíso, não é mesmo? Pois bem, esse mundo existiu. Logo após o grande dilúvio, a humanidade, descendente de Noé e seus filhos, vivia unida em um só lugar, na planície de Sinar. Eles eram um só povo, com uma só voz. E foi nesse cenário de unidade que uma ideia ambiciosa e perigosa começou a tomar forma. Eles disseram uns aos outros: Venham, vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que alcance os céus. Mas por que essa obsessão em tocar os céus? A resposta está na continuação da frase deles. Assim, faremos um nome para nós, e não seremos espalhados por toda a face da terra. Percebem o que está acontecendo aqui? Há dois problemas centrais. Primeiro, um desejo de fama e glória para si mesmos, não para Deus. Eles queriam fazer um nome, uma marca de sua própria grandeza. O segundo problema é uma desobediência direta a uma ordem divina. Deus havia instruído Noé e sua família a serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra. A ordem era para se espalhar, povoar o planeta. Mas eles queriam o exato oposto: permanecer juntos, centralizados, em um ato de autopreservação e desafio. A construção começou. Tijolos feitos de barro e betume como argamassa. A engenhosidade humana estava a todo vapor. A torre subia, imponente, um monumento ao orgulho humano. Mas aqui está um detalhe fascinante que muitas vezes passa despercebido no texto de Gênesis. O versículo 5 diz: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Pensem nisso. A torre que eles achavam que alcançaria os céus era tão insignificante do ponto de vista divino que Deus precisou descer para vê-la. Isso mostra a enorme distância entre a ambição humana e a soberania de Deus. O que para o homem era o ápice da sua realização, para Deus era algo minúsculo lá embaixo. Ao observar aquela obra, Deus não viu apenas tijolos e betume. Ele viu a intenção do coração humano. Ele viu o orgulho, a rebeldia e o potencial ilimitado para o mal que viria daquela unidade corrompida. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Deus sabia que se a humanidade permanecesse unida sob a bandeira do orgulho e da desobediência, o mal se multiplicaria de forma incontrolável. A unidade, que deveria ser uma bênção, havia se tornado um instrumento para a rebelião. Então, uma intervenção divina se fez necessária. Mas não foi uma intervenção com fogo ou dilúvio. Foi algo muito mais sutil, porém devastadoramente eficaz. Deus disse, como lemos em Gênesis 11, versículo 7: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Imagine a cena. Um operário no topo da torre grita para o que está embaixo: Me passe mais tijolos. Mas o que o outro ouve é um som completamente estranho e sem sentido. Ele responde em sua nova língua: O que você disse? E a confusão se instala. A comunicação, que era a base daquele projeto, ruiu instantaneamente. O caos tomou conta do canteiro de obras. A cooperação se tornou impossível. O projeto da grande torre foi abandonado. A partir daquele momento, aquela cidade ficou conhecida como Babel, que em hebraico soa como a palavra confusão. E o que aconteceu com o povo? Exatamente o que eles temiam e tentaram evitar.
Eles foram espalhados por toda a face da terra. Aqueles que conseguiam se entender formaram novos grupos e partiram em diferentes direções, dando origem às diversas nações, culturas e, claro, línguas que conhecemos hoje. A tentativa de criar uma unidade forçada e orgulhosa resultou na maior dispersão da história humana. Mas qual a lição mais profunda que podemos tirar dessa história milenar? A Torre de Babel é um poderoso alerta contra o orgulho. O orgulho que nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. O orgulho que nos leva a buscar nossa própria glória em vez da glória do Criador. Provérbios 16:18 nos adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Foi exatamente o que aconteceu em Babel. Eles buscaram as alturas para si mesmos e acabaram sendo derrubados em sua própria confusão. Essa história também nos ensina sobre a verdadeira unidade. A unidade que o mundo busca, baseada em interesses próprios, poder e controle, é frágil e fadada ao fracasso, como a Torre de Babel. A verdadeira unidade, a unidade que Deus deseja para nós, não é construída com tijolos de orgulho, mas com o alicerce do amor, da humildade e da obediência a Ele. É uma unidade que não apaga as nossas diferenças, mas as celebra sob o senhorio de Cristo. E aqui chegamos ao ponto mais maravilhoso de toda essa narrativa. A confusão de Babel não foi o fim da história. Deus, em seu plano perfeito, já tinha uma solução para reverter essa separação. Milhares de anos depois, em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, começaram a falar, e pessoas de diversas nações que estavam ali ouviam a mensagem do Evangelho, cada uma em sua própria língua. O que Deus confundiu em Babel por causa do orgulho, ele começou a reunir em Cristo através da humildade e do poder do Espírito Santo. Pentecostes é a resposta divina para Babel. Enquanto Babel foi o lugar da dispersão por causa da rebelião, a cruz de Cristo se tornou o ponto de encontro para a reconciliação de todos os povos. Em Cristo não há mais grego nem judeu, bárbaro ou cita, mas todos somos um nele. A barreira da língua, que nos separou por tanto tempo, é superada pelo idioma universal do amor de Deus, revelado em Jesus. Portanto, quando olhamos para a Torre de Babel, não devemos ver apenas um conto sobre a origem das línguas. Devemos ver um espelho que reflete nossa própria tendência ao orgulho e à autossuficiência. Devemos nos perguntar: quais torres estamos construindo em nossas vidas? São projetos para a nossa própria glória ou para a glória de Deus? Estamos buscando uma unidade baseada em nossos próprios termos ou estamos nos submetendo à vontade do Senhor, que nos une em amor através de seu Filho? A história de Babel nos desafia a viver com humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus em tudo. Nos convida a celebrar a diversidade que Ele criou, mas a buscar a unidade espiritual em Cristo. A verdadeira comunhão não vem de falarmos a mesma língua, mas de compartilharmos o mesmo Espírito. Vamos refletir mais uma vez no versículo-chave, Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Que essa passagem nos sirva como um lembrete constante dos perigos do orgulho e da beleza da humildade. Que possamos abandonar nossas próprias torres e ajudar a construir o reino de Deus, um reino cuja fundação é Cristo e cuja glória pertence unicamente ao Pai. Muito obrigado por ficar conosco até o final desta profunda reflexão aqui no canal Profecias da Fé. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe um novo entendimento para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir sobre isso. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos estudos.
Que a bênção de Deus, que une e não confunde, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Gratidão, fiquem na paz. E até o nosso próximo vídeo.